Olá, 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 olá. Muito bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto. Jovem Pan Morning Show. Horário de Brasília. Vai começando aqui pela Jovem Pan mais um. Jovem Pan Morning Show. Sua revista radiofônica matinal aqui nas ondas do Rádio Informação, prestação de serviço, entretenimento na nossa conversa deste cubo multicolorido, né? Os estúdios do Morning Show. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Vini. Bom dia, Arcon. Vamos aqui com as notícias do dia. Agora vai, hein? Quais os impactos na sua vida e na vida do país da queda de 0,75 ponto percentual da taxa Selic? Entenda por que o Banco Central decidiu ir mais fundo no corte, surpreendendo o mercado financeiro. Partiu pro ataque. Em entrevista coletiva, o presidente eleito Donald Trump ataca a divulgação de dossiê contra ele. Diz que ter a simpatia de Vladimir Putin é uma vantagem e detona a emissora CNN. Pela saúde e pela família. As lições de Bernardinho, o que ele nos deixa depois de comandar a seleção masculina de vôlei por nada menos que 16 anos seguidos, meus amigos. É tempo pra caramba. Bernardinho é um grande vitorioso do esporte brasileiro. Esses são alguns destaques do Morning que tá começando agora e já tem uma hashtag pra chamar de nossa, não é? É isso, Ed. Você sabe que hoje a gente vai receber aqui no Morning o Dr. Alexandre Rossi, que é um dos maiores especialistas o mago dos bichanos, dos comportamento animal. Cãezinhos. Todos, né? Todos eles. Nossos pets. Temos em casa cachorro, gato, não é? Tem sempre meio que... É meio velado isso, né, Edgar? A gente não fala muito publicamente, mas tem aqueles que gostam de cachorro e tem aqueles que gostam de gato. Verdade. Né? Uhum. A gente fala que gosta de todos os bichos pra Team ser legal cat, e team tal, dog. mas tem essa. Então hoje, no Twitter, teremos mais uma batalha. Você vai pôr aquela trilha de batalha? Tô gostando Outra de fazer vez? com aquela trilha. É mais um combate. Você quer ver a discórdia nesse programa? Teremos um combate hoje no Twitter. De um lado, Cachorro. pesando Mais ou menos de 2 a 9 quilos, aquelas loucas que nem sabem. Então é hashtag cachorro ou gato. Qual você prefere? Manda aquele gif incrível, porque não tem animal melhor pra fazer gif do que gato, na minha opinião. Tá? Não sei. Eu acho que os melhores gifs são de gato. Tá influenciando, hein? Já declarou voto, você viu, né? Eu sou assim, eu não escondo o jogo não, eu sou time gato. Então é hashtag cachorro ou gato. Vamos aí para os TTs, que são os assuntos mais comentados do Brasil. E claro que se a gente chegar lá, tem prêmio para vocês, Kit Morning Show, caneca e camiseta. Aliás, hoje, uma das últimas oportunidades antes das férias para vocês ganharem o kit. Então, por favor, eu quero ver esse Morning Squad remando. Remando muito. Hashtag cachorro ou gato. Vai lá, braçadas olímpicas, hein? E eu vou na mesma aqui, vai, no nosso WhatsApp 11 931 7009 é o nosso número para você interagir em mensagens de áudio ou em vídeo. Mas hoje a gente tá dando preferência pros vídeos. Por quê? Porque nessa onda do embate que a Paulinha trouxe aqui, do gato contra o cachorro, do cachorro contra o gato, da hashtag que ela propôs aqui, hashtag cachorro ou gato, olha, você tem que mostrar o seu bichano. Queremos que você mostre o seu bichano, o seu cãozinho, o seu papagaio, sei lá, o que mais? O seu camaleão. Será que tem camaleão? Manda aí porquinho. Seu porquinho, seu peixinho. Faça um vídeo apresentando o seu bichinho de estimação, seu mascotezinho aqui pra gente no Morning Show. Ao final, entre os participantes, claro, sempre o sorteio do nosso kit com a caneca e a camiseta do Morning Show. Vamos lá, abrindo o Morning Show desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2017, engatando uma segunda marcha. Faz tempo que a gente não fala dele, hein? Sim. Ele tá aqui com a gente no programa hoje. Vamos falar dele. Fazia tempo que a gente não trazia o assunto, porque tava meio quietão. Ele só tá circulando pelos meios onde ele é bem aceito e tal. Segura essa aí com você, que a gente já vai abrir esse programa falando dele.
aqui. Fazia tempo não entrava aqui na nossa conversa matinal. Vamos aqui falar de economia. Denise Campos de Toledo já está entre nós. Bom dia, Denise. Bom dia. Estou procurando imagem do cachorro e do meu gato, dos dois. Enquanto você manda pra gente, Denise. Vou mandar, você entra no concurso, mas o auditor não deixa você ganhar o kit porque você é da casa. Então, mas você pode. Mas a gente quer conhecer. Mas essa é a cachorrinha mais linda. Pode mandar um vídeo do seu cachorrinho pra gente colocar aqui pros ouvintes conhecerem, Denise. Olha, o Banco Central decidiu acelerar a queda da taxa básica de juros. A Selic caiu de 13,75% para 13% ao ano. Bom, primeiro, Denise, te surpreendeu esse corte? Eu ouvi o teu boletim no Jornal da Manhã, já sei mais ou menos a resposta, mas vamos dividir com os nossos ouvintes, né? Olha, se foi uma surpresa para você ou se já estava ali dentro do que você esperava. Estava no preço, né? Pelas condições da economia, dava para ter esse corte 0,75. O que a gente não contava muito é que o Banco Central tivesse coragem de fazer isso agora. Né? O Banco Central sempre vai muito devagar, essa direção, desde o começo, assumiu uma postura aí de maior conservadorismo. Não exatamente conservadorismo, mas compromisso em derrubar mesmo a inflação. Então, eles só iriam mexer nos juros quando tivesse segurança de um comportamento melhor da inflação. Havia essa segurança, mas aí você coloca no cenário Trump, que ele pode bagunçar um pouco as coisas a partir do final deste mês, sempre pode mexer com o fluxo de investimentos pelo mundo, mexe com o dólar e tal. Tem o retorno da Lava Jato, o retorno do Congresso trabalhando. Então, se imaginava que pelo menos no começo do ano o Banco Central fosse mais cauteloso, mas ele veio com o corte 0,75, que é muito bem-vindo e eu acho que é adequado às circunstâncias atuais. Nós tivemos ontem a divulgação da inflação do ano passado, que veio abaixo do esperado, e nas próprias projeções do Banco Central, se ele não mexesse mais nos juros, com o dólar que nós temos hoje, a sinalização é de inflação abaixo do centro da meta este ano. Então, abaixo de 4,5%. E o foco do Banco Central, ao calibrar os juros, é fazer com que a inflação fique na meta mesmo, que é 4,5%. Então, ele tinha essa margem para trabalhar. E veio esse corte de 0,75%. E mais do que isso, ele já sinalizou a flexibilização, uma nova etapa de flexibilização da política monetária. Traduzindo, isso significa a flexibilização de política de juros. Então, pode vir mais um corte de 0,75%. A gente pode encerrar esse ano com a taxa básica abaixo de 10%. E isso pode fazer muita diferença para a economia brasileira. 0,75 vai de grão em grão, não faz tanta diferença assim. Mas quando acumular... Vamos saber aí, na prática, Denise, no bolso da população, o que isso interfere, o que implica essa queda na taxa da Selic no bolso da população, que é sempre, né, a prejudicada máxima porque tem uma em todos os movimentos econômicos. Né? A gente fala em taxa básica que estava em menos de 14%, aí você pega o cartão o rotativo do cartão, está lá 460%, 480% ao ano. Então tem uma diferença enorme. Agora, alguns bancos já anunciaram ontem mesmo, à noite, a redução de juros em função desse corte da taxa básica. São reduções pequenas, mas o que deve acontecer é um processo. Então vai reduzindo a cada reunião do comitê, a economia começa a andar melhor, fica menor o risco de inadimplência, que é uma coisa que tem feito os bancos jogarem juros para cima. Hoje nós estamos ali com mais de 50 milhões de inadimplentes, né, no Brasil. Você tem uma contingente enorme, só não tem mais porque os bancos estão até facilitando a renegociação. Você tem mais da metade das famílias endividadas, as empresas numa situação, nós tivemos no ano passado recorde de pedidos de renegociação por parte das empresas, de recuperação judicial e falências batendo recorde. Então isso tem muito a ver com o endividamento também das empresas e as empresas também sendo efeito de qualquer mexida nos juros. Então isso aos poucos vai melhorando um pouco o sistema de crédito do país. E redução de juros, depois uma oferta maior, porque também tem esse problema. Muitas vezes você vai pedir um empréstimo, vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, a tua ficha não é aprovada. Porque eles acham que você já está endividado demais. A menos que você seja prefeito de Osasco. Aí você consegue. Aí você consegue, inclusive, fiador junto. Nossa, você tem que ser bem relacionado, né? Aí Edgarei é outra coisa. Vamos pedir umas dicas lá. Você tem que ser bem relacionado. Então, mas a tendência é essa, de você ter reduções dos juros no crediário, não vai ser uma coisa muito expressiva, tanto que tem uma tabela aqui que o Brasil continua o líder global de juros reais. Ele não perdeu essa liderança, porque a inflação está caindo. Então você tem que cortar os juros com uma rapidez até maior do que a queda da inflação, para você ter de fato uma queda em termos reais, que é aquela diferença entre a taxa básica e a inflação que nós temos. Mas eu acho que são duas notícias muito positivas, né? Porque a inflação caiu, e porque a inflação
inflação caiu, o Banco Central tem condições de reduzir mais os juros. Eu acho que começa a sair de cena 2 fatores que pesaram demais no bolso dos consumidores, nas finanças das empresas. Então, isso pode ajudar a alavancar o desempenho melhor da economia. Não vai ser uma maravilha, que ninguém espere que daqui para frente a economia brasileira comece a apresentar uma performance excelente. Não, a gente ainda deve ter, inclusive, aumento do desemprego, essa previsão para este começo de ano. A recuperação maior fica para o segundo semestre. E tem mais um impacto, aí não é bom para quem tem o que investir, cai a rentabilidade das aplicações financeiras, porque aí a relação é mais direta. Se no crédito demora um pouquinho para ter esse reflexo do corte dos juros, nas aplicações isso já bate direto em títulos, CDBs, Sim. fundos de investimento. Você tem que tomar muito mais cuidado agora com relação à taxa de administração. Agora tem uma boa notícia na comparação com a caderneta com outras aplicações, porque a caderneta tem aquela fórmula de sempre de cálculo de rendimento, não é? Então, quando os juros caem, ela continua tendo aquele rendimento, enquanto as outras aplicações sofrem o efeito. Então, a tendência é de a caderneta ganhar da inflação e ganhar um pouquinho de competitividade em relação às outras aplicações, embora continue rendendo menos. Certo. Olha só, tá bom, Denise, obrigado pelas suas informações. Pelo menos falamos de coisas boas hoje, não é? Pelo menos vem um alento aí. Vamos aguardar, porque a gente já sabe, como você bem disse, que esse ano não vai ser aquela maravilha, tá todo mundo já ciente disso. Segundo semestre deve ser melhor, tá? O começo vai ser ainda meio marcha lenta. Qual a hashtag pra colocar? Vou colocar milha e carambola, hein? Cachorro ou gato? Você é dois. cachorro ou gato, Denise? Tem os dois, a carambola é gata e a milha é cachorro. E eles são amigos? São mais ou menos amigos, assim. Tem um certo ciúmes, assim. A milha é bem ciumenta, viu? É ciumentona? A carambola chegou bem antes que ela. A carambola tem 20 anos. Né, a gata. Agora a milha, ela quer marcar o território. É meio complicado. Ela é assim, sou mais eu. E a gata fala, o que esse sujeito... ela olha com aquela cara assim... Gato sendo gato, tendo preguiça. Ela olha assim, que ser inferior, que baixaria. É bem isso. Valeu, Denise. Obrigado. Tchau. Vamos em frente aqui. Olha, falei, hein? Vamos falar dele agora. Faz tempo que a gente não conversa e já estávamos até com saudades aqui. Olha, o ex-presidente Lula defendeu ontem no evento do MST a antecipação das eleições presidenciais de 2018 para outubro deste ano. Olha só, o petista disse que, se necessário, será candidato à presidência da República. O Lula não costuma dar ponto sem nó. Vem aí Fica nítida aí uma tentativa que vai fazer parte da defesa, inclusive, dele. Não esse lançamento dessa possível, hipotética candidatura. Ele já está sinalizando para isso serviria como um dado para a defesa e para a retórica do PT, dizer, olha, é por isso que estão perseguindo ainda mais o presidente, não querem que ele seja o ex-presidente, não querem que ele se candidate novamente. Tem servido, né? Ele só esqueceu de uma coisa, a gente teria que mudar algumas coisas básicas do tipo leis, né? Pra gente antecipar eleições, isso não está previsto, uma vez que não foi julgado no TSE até o final do ano passado a chapa Dilma Temer. Eleições, depois de julgadas, se, por exemplo, o TSE avalia que não pode continuar essa chapa, ou que Temer, então, teria que deixar o governo, eleição só indireta, né? Nós teremos esse ano uma eleição indireta. Direta não tem como. Nós teríamos que fazer uma mudança aí drástica. Mas por que ele está fazendo isso, né? Porque faz parte de toda uma estratégia e uma retomada do PT, dos seus movimentos de base, né? Os movimentos sociais, aqueles que o PT abandonou quando chegou ao poder. MST, pastorais da terra, pastorais ligadas ali de base. MTST, movimentos sociais urbanos. Todos esses movimentos que levaram o PT ao poder, que fizeram o PT, uma vez, ter uma cara de um partido mais ligado a uma esquerda, eles foram, de certa forma, abandonados, né, num período. E agora o PT está sentindo necessidade de retomar esse approach. E isso não é novo, né? Isso já tem sido dito há muito tempo, quando se começou Lava Jato e tudo mais, começou a se perceber que, nos perdemos em um dado momento, precisamos retomar. Como retomar? É com essas pessoas, são com essas pessoas que a gente precisa falar. Mas agora Lula efetivamente está fazendo isso, quer dizer, botando o pé no chão, voltando a viajar ao país, voltando a retomar o diálogo com esses movimentos e fazendo esse
discurso, que é o discurso de, então já que não apareceu mais ninguém, eu gostaria que tivesse outro candidato, eu gostaria que tivesse outra pessoa qualificada, mas não tem, é incrível, eu estou sendo aclamado, talvez eu tenha que ser realmente esse salvador que vocês estão esperando. É o discurso que a gente já sabia, né? É um discurso que... Sabe-se do potencial, né, político dele, da figura dele ainda para os que ainda acreditam e apoiam, né, a figura dele, né, à frente da política, à frente do partido. Teve toda aquela discussão em torno da presidência do próprio PT, se ele assumiria ou não, se precisaria ter um nome novo à frente do partido para essa busca pela renovação. Agora, falar para uma plateia convertida é fácil, criar essa sensação de ovação em torno do nome dele, para pessoas convertidas fica fácil, né? Eu fico imaginando o Lula andando. O Lula é um cidadão meio preso hoje em dia, né? Não é um cara que pode andar muito por aí, né? Ele vai andar só nos ambientes onde é favorável. A gente não pode negar que ele tem uma retórica que é uma retórica encantadora, né? Ele faz um discurso que chama atenção. Mas, ao mesmo tempo, é um discurso que está muito anacrônico. Porque, assim, ele, por exemplo, ontem lá, né? Ele fala o quê? O Temer está entregando a Petrobras para as multinacionais, para o estrangeiro. Gente, eu estava ouvindo o Getúlio Vargas falar em quando, né? Ou Brizola, ou sei lá eu. É um discurso que não conversa mais com a classe C que a realidade. Não, assim, com a classe C que, diga-se de passagem, foi uma classe C que ele ajudou a emergir, né? É uma classe média que ele ajudou a criar, mas que ele não sabe conversar com. E quando se decidiu por ele, colocou ele na presidência, colocou o PT na posição. Agora, o que eu fiquei assim, impressionado com a questão do discurso é que parece que ele vive num outro mundo. Tem um descolamento da situação real em que o país está e que muito se deve aos governos e à gestão do PT ao poder, essa questão econômica. Precisamos recuperar a economia, como se a economia tivesse assim por culpa de outros, de outrem, e não do próprio partido dele. Então fica uma coisa descolada da realidade. E assim, mais do que isso, vai ser sempre esse discurso que é o discurso do nós contra eles, que é um discurso do sindicalismo que não cabe mais nos dias de hoje, que são dias que a gente está falando com uma sociedade, uma classe média extremamente conservadora, uma classe média que tem como suas bases ali movimentos que não são mais o do catolicismo, aquele que fez, né, lá a igreja de base, a coisa do trabalhador sindicalista. Não, hoje é neopentecostal, é a meritocracia, é a classe média que tem medo de perder o pouco que ganhou. Então, é uma outra cabeça com a qual o PT não está sabendo falar. E fica uma retórica vazia, porque cobra mudanças agora e que quando esteve durante os 13 anos à frente do poder, não levou adiante. As esperadas reformas, todas estruturais, as reformas que não foram levadas adiante em todos os governos do PT, agora ele cobra, como se isso estivesse distante, né, e fora da responsabilidade do partido que ele ajudou a fundar. Vamos aqui com um intervalo na nossa conversa, já voltamos aqui no Morning Show, agora 10 horas 19 minutos, horário de Brasília. Seguimos aqui na conversa do Morning Show com esta bancada maravilhosa do rádio brasileiro. Amigos, vocês conhecem o Ricardo Amaral? Já ouviram falar esse nome, imagino eu, não? Sim. Então, é o rei da noite carioca, esse cara aí, dono de casas noturnas, um promotor do divertimento adulto na cidade maravilhosa. Vocês lembram daquela tese da festa boa, né? Que tem que ter uns chatos pra ser legal. Pra circular a galera, né? A fauna tem que ser diversificada. O Oliveto contou pra gente aqui, né? Isso, exatamente. A teoria que o Oliveto contou pra gente aqui. Ele contou pra gente aqui. E segundo o Oliveto, essa tese, na verdade, é desse que eu falei, do Ricardo Amaral, que tem a receita aí, né, da boa festa. O fato é que o empresário virou membro do recém-criado Conselho de Turismo do Rio de Janeiro, anunciado pelo prefeito Marcelo Crivella. É mesmo? Isso. Nossa. Bom, mas pegou geral. Sabe por quê, Ellen? Por causa de uns posts do Amaral no Instagram e no Facebook. Como o Vini é um cara que tá ligado no jet set,
né? O quê? Na High Society, né? Nas figuras, Pois é. nas celebs da vida. Quais são os detalhes dessa história? O que aconteceu com os posts do Amaral aí? O Crivella não gostou? O que deu errado? Não, ao contrário, não foi o Crivella que não gostou, não. Foram algumas pessoas que chamaram esses posts aí do Ricardo Amaral de posts machistas, né? Então eu fui até o Facebook dele, até o Instagram, recuperar alguns desses posts para saber se realmente são posts machistas ou não. Em um deles, ele posta, por exemplo, Edgar, um meme de uma mulher de fio dental e diz que o fio dental é o maior símbolo da democracia, porque separa a esquerda da direita, protege o centro, faz mudar o ponto de vista de cada um e põe o povo todo a olhar o mesmo objetivo. Esse é um dos posts. Num segundo post também, ele posta a foto do presidente Michel Temer com a esposa Marcela, dizendo que só a nova primeira-dama já justifica o impeachment. Um meme que foi muito compartilhado aí por muita gente também na rede social. Em outra, ele posta a foto de uma mulher abrindo a geladeira e escreve assim: querido, as cervejinhas acabaram, quer comer alguma coisa? Aí é o seguinte, Edgar, você tá dando risada, você tá dando risada, Caramba. assim como eu, Foi quando vi engraçado, esses posts, também dei risada É ruim e esse também engraçado? achei... Desculpa. Então, aí eu vou dizer uma coisa, eu não me sinto na liberdade de criticar esses posts a partir do momento que eu acho eles engraçados, eu acho eles posts engraçados. E as pessoas que criticaram Se tem o tico e Ricardo teco na Amaral... cabeça, deve achar engraçado mesmo, Mas, né? vai, Pelo mas amor de eu- Deus. mas eu não eu tenho acho, tic-teco, Ellen. eu tenho mais do que só o tic-teco. Pô, mas Ué, eu achei Ah, engraçado, gente, vai. é tipo. Fala aí, meio- Paulinha, É do tio fala do aí. churrasco, né? Aquela coisa É, meio pode ser, boba. exatamente. Pode ser Mas do tudo tio do bem, churrasco. isso, acho que É isso dele também mesmo. não faz Agora, de ninguém pode ser do tio do incapaz, churrasco, ou pode não ser é uma É situação. dele mesmo. de um O tio- adolescente, mas é engraçado. Mas o tio do churrasco pode ser engraçado, é. Eu acho que o tio do Ai, churrasco super engraçado. pode ser um ele. bom profissional. Na profissão dele. Ele pode ter as suas piadinhas na sua rede Se social. for cafetinar, pode ser ótimo mesmo. Não, mas às vezes na sua rede social tinha que equilibrar. pessoal. O que ele tinha que fazer? É Dar que uma quando a equilibrada? figura é pública e vai assumir alguma coisa que é Exatamente. relativo ao público, assim, é complicado. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa anônima e na minha rede social eu sou o tio do churrasco, tudo bem, ninguém vai ligar. Talvez uma namorada que eu queira arranjar veja meus posts e me ache bobo, tudo bem. Agora, quando é uma pessoa pública, já muda um pouco a situação, entendeu? E mais do que isso, Paulo, Mas aí vem rola cá, ó, também... esse post, por exemplo, tem lá a data de 28 de outubro. Ele já era nomeado aí nessa data? Não. Só pra gente... Foi nomeado agora. Mas é que isso Então diz ele não sobre era- ele. Mas é que tá, mas diz sobre, entendeu? Mas mais do que a Paula Mas ele tá não era um falando- cara ainda contratado Ele não pensava Mas funcionalismo uma fazer coisa isso, é hoje mas- chegar o mas Dória ele e é botar o isso, Oscar né? Maroni em alguma coisa, entende? Isso diz sobre a pessoa. Mas mais do que a Paula tá falando de ser uma Mas é figura que exagero. pública... Eu acho exagero Mais do isso que que ser você uma acabou de figura falar aí. pública, o Nossa, Edgardo, é? que a Paula falou, eu acho que também tem aí uma movimentação política das pessoas que criticam ele, por não gostarem do Marcelo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro, prefeito eleito do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quem criticou? Marcelo Freixo, candidato do PSOL aí no Facebook, dizendo: absurdo termos essa mente à frente do turismo do Rio de Janeiro. As mulheres já estão dando o seu recado. Marcelo Freixo, candidato do PSOL, concorreu com Marcelo Crivella. Outro que criticou, Gregório do Vivier, que a gente sabe tem ali as suas predileções políticas, apoiou o Marcelo Freixo, também criticou dizendo: com vocês, o perfil do Conselho de Turismo do Rio de Janeiro, Conselheiro, conselheiro do Rio de Janeiro, indicado por Crivella. Então, assim, me parece Mas que sabe o que tem que é? algumas O pessoas que turismo- vão também pelo lado político pra mas criticar sabe o cara. Não, e sabe o que é também? No Rio de Janeiro, essa história do turismo sexual é uma coisa que há muito tempo tenta se, enfim, desvincular. Aí né? vocês Mas vão o que aí que pro quando- Conselho quando de você- Turismo, é, cara Mas que- o que o... Sei lá, e depois, sei lá, Sei lá. Mas o abre que o Ricardo margem, Amaral entendeu? fez contra o turismo sexual do Não, Rio de Cara, Janeiro? sei olha lá, que ele, mas um cara mas olha o que- que ele tá colocando nas redes Da sociais. margem, Sei lá. da Uma piada. margem. Não tô falando Uma que piada, é. não é falando uma da piada. margem. Olha como ele tá expondo. Nossa, o que acho ele uma tá colocando que ele chatice pensa isso aí. sobre mulher. Não, E não é aí chatice. o- Ah, é chatice. Eu acho uma bobagem. Ô, Edgar, e aí o Gregório também compartilhou um texto da Folha de São Paulo, que até por isso que acabou até repercutindo toda essa história,
que é um texto do blog Agora é que são elas, né, em que a jornalista, no caso, escreve o seguinte, né, criticando os posts do Ricardo Amaral, dizendo que é o consumo de imagens publicitárias e representações que insistem em perpetuar a sujeição e a objetificação da mulher. E no final do texto, ela diz o seguinte: de um empresário como Ricardo Amaral não se pode esperar mais que a manutenção da violência contra a mulher que uma escalada na violência visual da qual poucos e com muito esforço a tempo tentamos nos livrar. É que isso aí eu precisa ver, acho se é um exagero se é um isso. post recorrente, porque a gente tá mostrando todos esses posts que ele faz com que referentes a mulheres, e mulheres bonitas, mulheres, como ele coloca, gostosas. Agora, precisa ver o total, porque se fosse um homem ali, um gostosão, bonitão, aí tudo bem? Então. Poderia? Como é que é? Como é que é? Edgar, Pois seria não. legal pra equilibrar, né, os posts que ele Edgar, faz. pera um pouquinho. Você tá falando... Mas você achar graça de uma situação onde ele coloca uma mulher bonita e diz o que ele diz Você ali, tá falando- em alguns posts acho que não tem problema Você tá nenhum. entrando na mesma história do racismo branco, racismo contra branco, racismo contra negro. É que eu acho que fica um Se fosse patrulhamento muito chato não, muitas não é patrulhamento, vezes, Ellen. Edgar. O que acontece é o seguinte... Você tem uma situação em que há, sim, um gênero que sempre foi colocado como objeto, como objetificação. Você trata a mulher com um pedaço de picanha. Aí o cara coloca nas redes sociais dele porque ele acha engraçado. Porque é engraçado, porque tá na piada, porque tá na fala, no engraçado, esse objeto. É a propaganda de cerveja, que tá lá, a mulher daquela forma. É o engraçado que tem por trás o que você tá pensando daquele objeto. Aí ele coloca lá a mulher de fio dental, porque o fio dental, a bunda, não sei o quê. Ah, porque a Marcela justifica o impeachment porque ela é bonita, porque não sei o que mais. Isso diz sobre como ele pensa em relação a mulher. Não é a piada. A piada tá dizendo muito mais do que isso. Que ele acha a mulher bonita, que ele acha que a mulher é uma, Não enfim, é uma mulher- musa onde ele pode olhar e achar Não, é um bonito, se sentir objeto, não é atraído só por bonita. ela. Não é só bonita, né? Esse, é por uma exemplo, ó, objetificação, é uma piada ó, você tratar a mulher dessa forma. Eu acho que tem questões a serem analisadas individualmente. E aí tem um ele tá post indo ali pra um que ele é posto de que é muito. estratégico Tem um nesse post que ele sentido. faz ali que a gente tá mostrando também pra quem vê pelo YouTube. Volta o anterior, Bruno. Cadê eu pegar uma loura gostosa ali? Isso daí eu acho de mau gosto, por exemplo. Pague uma, coma duas. Ótimo. Isso é uma coisa ótimo. de mau gosto, eu Pra um acho. país que é visto em todo mundo como um país Agora, de exploração sexual. É lindo Ô, isso. Edgar, Se é uma montagem aquilo ou não, não se sabe É bem, uma né? montagem, não. claramente uma montagem. Só que ele Parece- pega e não parece interessa uma se é. montagem Ele mesmo. me põe na rede incomoda dele. é a reação exagerada também do outro lado. Você falar que esse cara tá estimulando uma violência sexual. Ah, não, Ele eu acho ainda que não tá- tá. Posta isso Eu na acho rede que não, social. velho. Eu acho que a gente generaliza demais. Eu também poderia ter feito uma postagem como essa. Eu poderia ter feito. Da mulher Mas abrindo a você não é geladeira. secretário do turismo Não do lembro, Já mas fez, já poderia fez. ter Rio de Janeiro. feito. Mas você não porque tá achei sendo engraçado. escolhido secretário Você do não é turismo pra uma secretário do cidade turismo. que todo É isso que eu mundo tô vê querendo como dizer. exploração Você sexual. faz o que você quiser. Você responde, sei lá, pros seus Mas fãs. o Edgar seus falou, ele não Os posts era que ele esco- fez não era ainda, ele Mas não era ele foi convidado a ser escolhido para, você tem que escolhido. Sei, pensar mas ele nisso. é agora. É que nem o Trump. Agora se ele fecha a conta do Twitter, a Mas gente você- vai esquecer tudo que ele postou na vida. Então, se no Ah, zerou passado eu pra fiz ele. uma piada com o Palmeiras, eu não posso mais ser jornalista esportivo porque Não, eu fiz véi, uma não, piada aí- com não, o aí você tá Não, mas você extremando pode o ter que exemplo, responder não. por essa piadinha a qualquer momento. Não acho vai que ter responder. seja o exemplo pra equilibrar e fazer uma É o contrapartida do que a gente exagero tá de... falando. E aí, Edgar, você também coloca o machismo à flor da pele, porque, pra mim, com todo o respeito, Ellen, a sua posição, a posição das feministas, que eu acho que é muito importante a gente sempre discutir o papel da mulher. Agora, existem exageros, porque pra mim machismo é você desmerecer a mulher no mercado de trabalho, é você achar que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, lavando roupa, é você assediar de forma abrupta uma mulher. Isso é machismo. Agora o que esse cara tá fazendo, pra mim, não passou de uma piada. Mas Bom. a piada, Vinícius, o que eu quero que você entenda é isso. É que a piada é o que tá por trás de você chegar no mercado de trabalho e pagar menos uma mulher que exerce a mesma função. Ela alimenta isso, ela vem antes. Esse é que é o problema. O problema não é o extremo, o louco que vai lá e faz uma chacina em Campinas, ele chegou no extremo. A piada vem antes. E o problema, Esse é o problema. O problema maior que embrulha mais essa história toda é o machismo que vem da própria mulher, né? Que ela não é criada numa bolha. A mulher não pode deixar... Ela é criada dentro da mesma sociedade. Ela reage alimenta... ao ambiente onde ela está sendo Exatamente, não formada, existe- criada. Todos Óbvio, nós, aliás, né? todo Homens, mundo. mulheres, enfim. Agora, 10 horas 35 minutos. Ufa! Horário de Brasília.
Vamos lá, Paulinha, vamos com as nossas hashtags aí e o tema do nosso WhatsApp. Estamos com uma hashtag que já está entre os assuntos mais comentados do Brasil, reunindo o melhor conjunto de GIFs da história do Twitter. Hashtag cachorro ou gato, tá? Estamos, claro que vivendo empate técnico, temos outros concorrentes entrando rato, sei lá, o pessoal tá postando tudo quanto é tipo de pet aqui Papagaio. na nossa tag, então você pode participar, hashtag Iguana. cachorro ou gato no Twitter, já entre os assuntos mais comentados do Brasil, então hoje tem prêmio pra vocês, kit caneca e camiseta do Morning Show. Olha, aqui no WhatsApp também, 11 931 7009, mande um vídeo, a gente quer vídeos, você com o seu petzinho, com o seu bichinho de estimação, ou com o seu mascote, como se diz na Argentina, né? Coloca pra gente aí um vídeo, explica a história dele, conta um pouco da história, faz ele falar, porque tem bicho que fala, vocês sabem, né? A gente acabou de fazer um vídeo de prova bastidor disso. com a estopinha aqui, falando com os internautas. Vou pôr agora no Twitter pra vocês. Olha aqui, Paulinha, não sei se o nosso convidado vai gostar dessa nossa enquete aí, viu? Enfim, nós estamos promovendo aí uma batalha animal aqui pelo nosso Twitter, né? Será que ele vai gostar? Mas é uma batalha cheia de amor, vai. Claro. Uma batalha onde a gente lança perfume, flores. Onde a gente lança perfumes, sei lá. chegaram. Tá estranho. Biscoitinhos caninos. Peixinhos pros gatinhos, semente de girassol para os papagaios, enfim, aquela coisa. Estamos aqui, atenção, com o nosso convidado, Alexandre Ross. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E essa competição, desde que seja uma brincadeira, acho que ela é muito bem-vinda. O Alexandre, muita gente conhece aqui da programação, afinal ele apresenta o programa Pet na Pan, né, dando dicas, né, ensinando os donos a se relacionarem, a cuidarem e viverem melhor, né, com os seus bichinhos, né? Isso é provado que se houver um empenho, Alexandre, nessa relação do dono com o animal reage de forma muito satisfatória, né? Não, é impressionante como a gente consegue mudar casos que são super problemáticos, que às vezes as pessoas estão querendo desistir do animal e as pessoas que se empenham, a gente acredita que se a pessoa tem um amor pelo animal e ela vai se empenhar mais, a gente consegue mudar muito o tipo de relação e melhorar muito. E às vezes o que precisa é um pouquinho mais de conhecimento. De conhecimento. Apresente seus amiguinhos pra gente. O Alexandre veio aqui com dois cachorrinhos. Quem são eles? Então, esse aqui é o Bartô, né? Que ele é peludão, é um dos bichos mais carentes que eu já conheci. Ele é muito... Tem uma carinha, né, de tipo dó. Ele é muito bonzinho, mas ele vivia num abrigo e ele... Toda vez que ele era adotado, ele era devolvido porque ele é muito ansioso e não conseguia ficar sozinho. Né? Hoje ele já consegue ficar sozinho, fica com uma cara de orgulhoso, até engraçado. E essa aqui é a Estopinha, que também foi adotada, vira-lata. Ela já ficou super famosa no Facebook. A Estopinha é que fala, a Paulinha gravou um trecho ela dela falando. Ela que fala. E ela já é bagunceira e eu tenho que ficar domesticando ela constantemente. Então... É gozado isso da personalidade, né? Ela já chegou aqui no estúdio, já foi cheirando, já subiu aqui na mesa, ficou cheirando, pegando as coisas. Ele realmente ficou mais na dele, sossegado, só olhando de longe. Ele quer amor, né? Então ele tinha aqui algumas pessoas que já pegaram no colo, já fizeram carinho, e aí ele já ganhou o dia. E a Estopinha já não, ela quer explorar tudo, fazer bagunça, e ela vai gostar, não de quem pega ela no colo, mas se alguém sair chutando as coisas, derrubando as TVs aqui ou tudo mais, aí ela vai virar a melhor amiga. Olha só, Alexandre, nosso tema hoje aqui, né, é o que mudamos, né, na forma de educar os petzinhos, né? Antes da gente aprofundar nessa história, nesses subtemas aí, conta pra gente, de uma forma geral, de uma maneira global, quais foram as principais transformações das últimas décadas, quando a gente fala aí da relação entre o homem e o animal de estimação. Como era antes, como eram os bichos tratados há décadas atrás e nos dias de hoje? Isso, numa média, né? O que a gente pode falar é que o mundo se urbanizou, as pessoas foram muito mais
mais para cidades. E com isso os animais estão morando mais perto. E se tem alguns estudos que mostram que quando as pessoas, às vezes são até forçadas a morar mais perto, viver mais perto do bicho, o bicho ganha um outro papel na família, ele vira membro da família, né? Tanto o cachorro quanto o gato. E o cachorro acaba tendo um vínculo ainda maior. Então, essa grande mudança é o papel do animal como membro da família. E aí, muitas das coisas que se acredita que seriam corretas fazer com um neném ou com um filho, acabam intuitivamente fazendo sentido para as pessoas. Mas imagino que tem um lado também negativo nisso, nessa busca pela humanização do bichinho também. Não tem um certo exagero aí? Tipo carrinho de bebê para cachorro. E transferência de uma coisa que seria uma dedicação total a um ser humano, a um bebê, como a Paulinha citou o caso do carrinho, né? Fazer com o animal, essa humanização, andar com um sapatinho. Isso. Essas coisas, me fala um pouco disso. Tem, com certeza, tem alguns efeitos colaterais muito negativos, mas o que tem de interessante são o avanço da ciência não só sobre os animais, os pets, mas também sobre o que essa relação faz para o ser humano. E por incrível que possa parecer, tratar um cachorro como um bebê, ele pode fazer muito bem para o ser humano. O que se acontece é, em alguns raros casos, você tem exageros que vão fazer mal. Por exemplo, um cachorro ajuda uma pessoa a lidar melhor com outras pessoas e até conhecer mais pessoas, porque você acaba sendo mais forçado a passear, as pessoas vão ficar com mais facilidade de chegar e conversar com você, porque o cachorro funciona como um quebra-gelo e também tem comprovações de quando você faz um carinho num cachorro, você diminui a sua ansiedade, então a taquicardia diminui, você produz alguns hormônios legais, tudo que facilita o ser humano até ser mais ser humano no sentido de se comunicar com outros seres humanos. Mas existem aquelas relações que a pessoa não pode sair de casa, porque o cachorro ficou tão apegado que ele não consegue ficar sozinho. Né? Tem aqueles casos que as pessoas não estabelecem os limites e o cachorro não recebe mais ninguém na casa da pessoa. Ele escolhe quem que vai receber e a pessoa não pode receber visita. E tem os casos também das pessoas exagerarem, né? Darem comidinha, papinha de neném amassada na boca, levar cachorros que estão totalmente saudáveis para passear e que precisam de exercício em carrinhos de bebê, por exemplo. Né? Então tem esse efeito colateral, mas algumas coisas que todo mundo achava que era completamente errado, hoje em dia estão ganhando força cientificamente por causa dos estudos. Exemplo? Por exemplo, dar beijo em cachorro. Tem que tomar cuidado porque alguns cachorros reagem agressivamente, mas já se sabe que quando a gente dá um beijo num cachorro que a gente gosta, a gente produz ocitocina, que é um hormônio que combate o estresse. Dormir com o cachorro ou com o gato. Existem clínicas e centros de pesquisas que estão começando a recomendar para quem tem insônia levar o pet para a cama, porque ele pode trazer um aconchego que historicamente faz muito sentido pra gente, né? O homem caçador-coletor, ele sozinho, quando ele vivia sozinho, ele ficava com muito mais chance de ser atacado e como hoje as pessoas estão morando muito mais sozinhas, ter alguma coisa, ter um ser a mais na sua casa que você cuida e que você goste, traz um conforto emocional que faz sentido na nossa pré-história, vamos dizer assim. Né? Isso fica comprovado no uso, na utilização de animaizinhos de estimação, na recuperação de doentes de vários tipos, não só a questão psicológica, tudo, mas que a recuperação do paciente, quando é feita aí com auxílio de animais, ela é muito mais rápida e eficaz. Existe já comprovado isso. Sim. Tanto através de pet terapia, que você pode levar o cão para visitar hoje crianças no hospital. Né? Já fiz uma matéria com essas crianças. Então, isso é uma mudança tremenda. Até porque pros pais das crianças é um momento muito legal, né? Melhora para todo mundo, porque quebra o gelo, como você falou, né? Quebra o gelo de um jeito. A minha mulher estava hospitalizada e eu levei os cachorros para lá. O médico já tinha passado no quarto para ver ela um monte de vezes, mas a gente não sabia nada da vida do médico. De repente, estava com um cachorro, todo mundo se abriu, todo mundo falou, ficou um ambiente que não parecia mais hospital. É muito, muito interessante. E quem tem pet em casa, tem algumas estatísticas que até são difíceis de acreditar. Por exemplo, as pessoas ficam mais tempo internadas na UTI, menos tempo internadas na UTI, quando ela tem um pet em casa. Né? Então, ou por resistência, ou por alguma outra coisa, pessoas ficam menos doentes quando tem pet em casa.
né? Crianças têm menos alergia. O que se eu falava? Ia falar isso que meu pediatra fala. Quanto mais contato ela tiver com mais tipos de bichos, se for 1, 2, 3, 4 gatos, 5 cachorros, melhor vai ser, que não dá pra você ter um zoológico em casa, mas deixa eles lá, se quiser dormir no quarto, melhor ainda. Isso, e menos chance de alergia. Tem pessoas que não querem de jeito nenhum um animal, né? E eu já conheço médicos que estão recomendando, você vai ter um animal, então a criança tem que dormir em pele de animal, e é legal mudar essas peles de animal, porque isso acaba estimulando de uma forma correta o sistema imunológico para depois não ter alergia, que na verdade a alergia é um erro do organismo, achando que aquilo lá é perigoso, e na verdade não é nada ali, né? É pólen, sei lá, saliva de gato, tal. Então é legal sim, só se a pessoa tiver alguma contraindicação. Severa, né? A Estopinha tá me ignorando assim. Ela é assim, ela é blasé. Sumazmente. Agora, você falou muito sobre quanto os cachorros ajudam essa aproximação das pessoas, e a nossa hashtag aqui é cachorro ou gato. Sempre tem essa briga, e às vezes eu tenho os dois, aliás, eu sempre tive tudo, eu já tive até ovelha em casa, né? Então eu tenho tudo. Mas por exemplo, a minha gata foi responsável por eu criar amizades com os meus vizinhos. Eu não conhecia ninguém no meu prédio até minha gata me apresentar os meus vizinhos. Falar um pouco, acho que, sobre isso, né? Tem, acho que, um certo mito, às vezes, em relação em torno do gato, né? Que o gato não é sociável, que o gato não dá carinho, que o gato não vai gostar de você. Acho que isso agressivo. Que é agressivo, que o gato Isso, por isso que eu falei que se isso for uma brincadeira de qual que você gosta mais, ela é mais saudável. Porque se você coloca como você se identifica com um, você não gosta do outro, fica ruim. E o gato, ele tem essa coisa de que o cachorro, a maioria dos brasileiros conhece muito bem cachorro, e vê que é um bicho muito carente, apegado, o melhor amigo do homem. Então, quando você se coloca de um lado e você fala, o gato é todo ao contrário do cão. E não é verdade, né? O gato, ele é menos carente do que o cão, mas ele é um animal capaz de demonstrar carinho. Então, quando as pessoas, acho que elas respondem essa pergunta, elas estão falando sobre elas, né? Se elas são capazes de gostar do diferente, por exemplo. Então ela fala, eu sou tipo cachorro. Por quê? Porque eu gosto das pessoas, porque eu sou muito apegado. E na cabeça dela, se ela fala mal do gato, ela tá falando que ela é cachorro. E eu acho que, na verdade, o que é bonito é o que você falou agora, né? Você gosta dos dois, você é capaz de gostar do diferente também. Fala, Paulinha. Nossa, que loucura. Não, eu queria saber sobre os animaizinhos quando vão ficando velhos, que eu acho que é uma fase mais difícil para quem é dono. Tem várias pessoas aqui escrevendo que quando perderam os bichinhos. E você falou do desenvolvimento da ciência, de várias coisas, e de comportamentos. Como que é hoje ter um animal velhinho? Olha, um animal velhinho, ele dá mais trabalho, e muitas pessoas, infelizmente, abandonam ainda o cachorro quando ele tá velhinho. Ou pega, às vezes, um cachorro novinho para já se preparar, e às vezes pro velhinho é demais, porque aquele cachorrinho fica em cima dele e tudo mais. Então, assim, tem mais cuidados, a pessoa vai se preparando, porque como perder uma pessoa, quando você perde um membro da família, mesmo que não seja um ser humano, é normal você passar por um período de luto, é normal sofrer. Parece que esse sofrimento, ele aumenta muito se você não estiver preparado ou não compreendeu, as pessoas em volta de você não compreenderem e falarem, não, era só um cachorro. Hoje a ciência também mostrou que é natural, é saudável, é normal quando um animal muito próximo da gente morre, a gente passar por um período de luto, né? Que é ficar triste, é perder um pouco o interesse na vida, e depois volta, né? Depois volta ao normal. Algumas pessoas, depois disso, elas não querem mais saber de pets, e aí eu acho que isso é um grande erro, porque ela sofreu, porque ela gostou muito. E se a gente partir desse princípio, a gente não vai ter nada nunca que a gente possa gostar, porque tudo, a gente pode perder tudo, né? Desde dinheiro, desde companhia, filho, tudo tem risco da gente perder. Fala, Vini. Alexandre, eu queria saber o que você acha sobre o mercado de vendas, né, de cachorros, de gatos, porque... De raças, de raças, né, porque tem essa coisa de adotar, né, que é muito legal, né, muita gente pedindo para adotar, mas o mercado de vendas também não é importante para uma manutenção da raça?
O mercado de vendas ele é super importante ali para a manutenção da raça, né? Mas algumas pessoas vão falar, mas por que manter determinadas raças se você tem um monte de vira-lata para ser adotado? Então esse é um assunto assim muito polêmico. Eu acho que a gente pode fazer a mesma analogia com filhos, né? Tem um monte de criança para ser adotada e por que a gente está fazendo mais filhos? Tem um porquê. Você quer a sua genética, você quer que seja seu e muitas vezes quando uma pessoa escolhe um cão de raça, ela está procurando determinadas características que às vezes ela não vai encontrar num vira-lata ou num cão para ser adotado. Eu não me posiciono contra a criação, mas ela tem que ser feita de uma maneira consciente, ela tem que ser feita cuidando bem dos animais, reproduzindo animais que sejam saudáveis fisicamente e psicologicamente. Agora, eu não vou negar que todo mundo que vem me consultar para eu ajudar a escolher a raça, a primeira coisa que eu faço você já considerou a adoção? Né? Eu não sou contra, mas eu gosto sempre de mostrar para todo mundo que tem essa opção. E essa opção pode fazer com que a pessoa se sinta muito bem, além de tudo, porque ela vai estar dando uma oportunidade para um cão que tem muito pouca oportunidade de sair. Enquanto que um filhotinho de raça, a chance dele ser vendido, comprado, bem cuidado é maior. E para piorar, quando as pessoas pagam um determinado valor, ou quando tem de raça, também tem pesquisa mostrando que ela se compromete mais em cuidar da saúde e do bem-estar desse animal. Isso de maneira geral. Eu sei que tem um monte de gente, como eu, que adotou e cuida muito, muito, muito bem do seu cachorro. Eu ia te perguntar, você falou aí de filhotinho, né? Mesmo para adoção, é muito mais fácil a pessoa optar por adotar um filhotinho do que um animal que já está adulto ou maior. Queria que você falasse em qual circunstância é legal você pegar um bicho que de repente já tem 2 anos e que você, enfim, já consegue determinar algumas coisas. É ótima pergunta, porque filhotinhos de vira-lata, pelo menos em São Paulo, né, filhotinhos para adoção estão cada vez mais difíceis de serem conseguidos, porque todo mundo quer. Fica um tempinho, às vezes abandona, e aí quando ele é um pouquinho maior, ninguém mais quer. Quais são os motivos? As pessoas às vezes querem passar pela infância, o filhotinho ele tem uma fase que ele é muito irresistível, né? Então dá para entender, e a pessoa às vezes quer que o animalzinho cresça com ela. Agora, o que tem de mito é que se o animal não crescer com você, ele não vai ser confiável, né? Você não vai saber o histórico dele, então ele pode ser mais agressivo, ele pode ser mais perigoso, ele pode não se apegar, pode não se adaptar à casa. Isso tudo é um grande mito. Por quê? A gente pode fazer um teste de comportamento do cão mais adulto, né? Do cão que não é filhote. E esse teste ele é muito mais fidedigno. Ele vai te dar respostas muito mais confiáveis. Por exemplo, eu vou para um abrigo e eu quero um cachorro muito, muito dócil com criança. Eu vou recomendar não pegar um filhote, porque o filhote ainda é uma loteria. Enquanto que um cachorro maior, o temperamento e o comportamento dele já estão mais definidos. E aí eu consigo fazer alguns testes e falar, esse cão é perfeito para sua família. Então sempre que tem um trabalho, ou para um cão que tem que ser muito confiável, ou para uma casa pequena e a pessoa quer um cão médio ou grande, que eu vou saber que o temperamento daquele cachorro é muito calmo, eu vou para os adultos. Então, adotar adulto nesse sentido é muito mais confiável e seguro. E eles se apegam super. A gente basta o Bartô viveu no abrigo e tudo mais, e o treino com ele em casa, o difícil foi fazer com que ele não ficasse tão apegado a gente. Hoje ele consegue ficar sozinho. E essa história de bicho pegar um pouco da personalidade dos donos, isso existe efetivamente? Ele tem um pouco do jeito do dono? Existe. O jeito e fica com a cara, às vezes. Então... Você anda uma pessoa na rua andando e fala, olha... Então é impressionante. Parece com você o cachorro. Apago sou eu, assim, minha gata eu completamente. Eu estudei um pouco esse fenômeno, e ele já foi bastante estudado. Então tem uma parte de que a gente acaba influenciando o comportamento do animal, a gente acaba escolhendo animais às vezes parecidos com a gente, né? Então às vezes um cara bonachão, vamos imaginar assim, comer. Isso, gosta de comer, não gosta muito de fazer exercício e tudo mais. Imaginando um bulldog. Exatamente. Grandão, assim, roncando. Você vê, por isso que eu tenho 3 Border Collies. Ai, atléticos, inteligentes, né? ágeis. O Border Collie, aí a pessoa que valoriza muito, por exemplo, a vontade de fazer a coisa, a inteligência, às vezes vai pro Border Collie. O esportista vai...
Então isso acontece. Agora, tem um outro fenômeno que é o seguinte. A transferência pro cachorro, né? Tem um fenômeno que as pessoas às vezes não sabem, mas está muito ligado também com as coincidências. A gente fica procurando semelhanças. Então, a gente às vezes vê 10 pessoas com seus cães que não são parecidos. E quando a gente vê um parecido, fala, olha só, a cara do dono, os cachorros são a cara do dono. Mas e os outros 9 não eram? Então, a gente acaba também sendo um pouco enganado pelo nosso cérebro. Ô, Alexandre, mas aí também não tem um problema também quando o dono desse animal é uma pessoa agressiva, porque às vezes a gente vê alguns vídeos em noticiários de ataques de animais, às vezes até fatal. Isso é do instinto do cachorro, do animal, ou também o dono que está passando este comportamento para ele? É um mito que os cachorros ficam só agressivos porque foram maltratados ou foram estimulados a ficarem agressivos. A agressividade, ela faz parte. Como a agressividade existe na gente, existe nos animais. Tem animais que são mais perigosos, né? Vamos dizer assim, geneticamente, pelo porte físico, e até algumas raças que são consideradas dóceis têm indivíduos ou linhagens que são mais agressivas. Agora, quando você pega um cachorro que é perigoso e a pessoa ela não consegue educar corretamente, ou ainda pior, ela estimula essa agressividade, aí a gente fica numa situação super perigosa, né? Mas, então vamos dizer assim, a pessoa, às vezes a pessoa gostaria de ser mais agressiva na sociedade e ela está reprimida e o cachorro dela está rosnando para quem entra no elevador. Tem gente que sente um prazer, assim, eu falo, a gente tem que ver isso. Eu falo, sabe que eu gosto? Tem gente que fala, sabe o que eu gosto? Tem mulher que eu vejo, ele protege do meu marido. Ele tem ciúme. E a pessoa gosta, né? Então aí quando é esse tipo de coisa, geralmente a gente pede ajuda aí também para um psicanalista, para um psicólogo, para tentar lidar melhor, para dar vazão dessa agressividade que faz parte também do ser humano, faz parte dos animais, mas também faz parte do ser humano. Olha aqui, a gente já segue nessa conversa aqui sobre os petzinhos aqui com ele, o Dr. Pet Alexandre, tá aqui com a gente, Alexandre Rossi. Daqui a pouco a gente segue na conversa, né? Segura aí, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Vamos ver como é que estão os vídeos aqui do nosso WhatsApp. Convocamos a nossa audiência para mandarem aqui vídeos com os bichanos, com os cachorrinhos, com, enfim, papagaios, com os bichinhos de estimação. Solta aí, vamos ouvir, Bruno. Olá, pessoal do Morning Show. Quem fala aqui é Ricardo, de Vila Velha, no Espírito Santo. Essa aqui é a Bebel. A cara da Bebel. Assim, toda descabelada de manhã. Tá meio desconfiada ela. Mais tarde ela fica diva de novo. Mostra o que você tá vendo para o pessoal lá do Morning Show. Denise, dicas de economia. Bebel. Olha lá. Cadê a bolinha? Pega a bolinha lá pro pessoal ver. Pega a bolinha. Uau! Vê que ela não tem muita coordenação, né? Um abraço. Bom dia, Morning Show. Aqui é da Arlene de Goiânia. E aqui são os meus 3 polizinhos. O gigante. É gigante. Olha o gigante. Aqui é a Shayla. E aqui é a Anjo. A Denise mandando bala ao fundo. São muito espetaculares. São muito espetaculares. Viu? São meus bichinhos de estimação. Tá? São 3, ó. Eu amo eles demais. Bonitinho. O gigante que é mais velho já tem 5 anos, né? A Shayla tem. Então, isso aos poucos Shayla é essa aqui, ó. A Shayla é essa aqui. A Shayla tem 3 e a Asha tem 4. Gente, que turminha. Um abraço da Arlan de Goiânia. Tchau. Valeu, Darlan. Pessoal do Morning Show, eu sou o Zamir de Piracicaba, do interior de São Paulo, eu sou tosador. Bom, pessoalmente eu não tenho uma preferência entre gato ou cachorro, mas aqui eu tenho alguns piquetuchos, fofuchos, peludos. Essa daqui eu tô começando a tosar agora, aquela ali já tomou banho. Aí tem a Nanazinha aqui no chão, a Nanazinha no chão. Que fofa! Gente, eu adoro o programa de vocês, viu? Vou acompanhar de perto hoje, todos os dias eu acompanho. Hoje mais ainda com a moça que vai conversar com vocês. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Fala, galera do Morning Show. Meu nome é Bruno Santiago, de Marília, São Paulo. E eu posso dizer que eu gosto dos dois. Inclusive eu tive vários gatos, inclusive 2 que marcou minha vida. 3. Um se chamava Simba, por causa do filme. Um se chama Chupla e o outro Ronaldo. E agora eu tenho esse aqui, em Marília, São Paulo. Se chama Mylon. Eu acho que parece com o cachorro do Máscara, né? Por isso que eu coloquei o nome Mylon.
e eu amo os dois. Beleza, galera? Gato como cachorro, eu amo os dois. Falou, abraço. Boa. Abraço lá, galera. Dá abraço lá, Mailó. Ai, gente, Vai lá, Morning Show. fofos. Oi, eu sou a Pretinha, que já tô branquinha, porque eu tenho 16 anos e meio. Olha. Eu Caramba, moro na Pretinha. freguesia do Ó, e minha mamãe é a Elisa. E eu fico atrás de petisco o dia inteiro. Nossa, Tamo ela comeu vendo, 10 é? petiscos pra gravar o vídeo. Ó. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui quem cachorros fala é falam, a Ellen. maravilhoso. E eu não tenho preferência. Esse é o Bold e esse é o feio. Ah, igual o meu esse! Eu amo os dois, gato e cachorro. Gente, esse Olha gato aí. dela é igual ao meu. Pessoal do Morning Show, sou o Renilson Fonseca, de Natal, Rio Grande do Norte. E quem é o pet da casa? Quem é? Quem é? Olha lá. Vou mostrar aqui que ele tá pesado. Ai, que lindo! Esse é o galego da casa. Somos dois aqui, Galego. mas esse é o galego bonito. Eu sou o galego rabugento. Fala aí pra galera. Que gatão, meu! Um abraço aí. Grande o gato, Tem né? o cabelo da cor do cabelo de Vini. Vini! Tá igual você, o gato. Olha, vamos seguir na Branquinho. conversa aqui com o Alexandre Rossi, ele que é especialista em comportamento animal. Vamos voltar com a história. A gente viu aí os petzinhos dos ouvintes, né, aqui no Morning Show. Alguns, né, mandaram vários vídeos pra gente, depois a gente mostrar esses aí. Com relação ao perfil do dono do cachorro e o perfil do dono do gato. Primeiro, se tem uma diferença que a gente pode detectar, né, geral, no sentido de quem quer um cachorro, quem quer ter um cachorro como companhia, como um bichinho de estimação, ou quem quer ter o gato. E outra coisa que eu ouço, já emendando na mesma pergunta, é quem opta pelo gato sempre tem um argumento que é o seguinte: o gato não dá trabalho, o gato não necessita tanto da minha companhia, eu não fico tanto em casa, então eu posso optar por ter um gato. Queria que você se posicionasse, falasse um pouco a respeito disso também. Tá, joia. Então, assim, primeiro, o gato, ele necessita menos de companhia do que o cachorro. Isso não quer dizer que ele não vai ser carinhoso, não vai te receber quando você chega em casa, mas ele fica melhor sozinho. Então, se eu for vou deixar meu pet muito tempo sozinho. Se eu optar por cachorro, é legal que eu tenha mais de um cachorro, porque aí eles fazem companhia. Não necessariamente eles precisam da companhia do ser humano o tempo todo, mas ele é um animal de grupo social, extremamente social, enquanto que o gato não é extremamente social. Então ele consegue ficar sozinho muito mais numa boa. A gente tá falando em média, porque tem cachorros que conseguem ficar sozinhos bem melhor, e tem gatos que são super grudados e têm ansiedade de separação, inclusive, né? Então, é uma boa opção, sim, para quem for deixar um animal muito tempo sozinho, ter gato que eles conseguem, desde que sejam acostumados, eles conseguem lidar muito bem com essa situação. E o perfil de quem opta pelo cachorro ou o gato? Alguma diferença aí? Tem alguns perfis. Esses perfis no Brasil eles acabam sendo um pouquinho mais fortes, porque é um país que está muito ligado ao cão e tem um certo preconceito com o gato. Então quem acaba tendo gato hoje, na média, são pessoas que elas não fazem questão muito de ser igual a todo mundo, né? Que elas acabam tendo na média uma escolaridade maior. Elas costumam ser mais cultas. Agora, existem estudos mundiais, né? Então, por exemplo, o Facebook fez uma pesquisa mostrando a diferença, né, das pessoas que postam mais, por exemplo, fotos de gato, e quem postam mais fotos de cachorro, dividindo esse grupo entre gateiros e cachorreiros. Então, assim, quem mora mais na cidade tem mais gato do que quem mora no campo. Quem tem cachorro costuma ter mais amigos. Agora, quem tem gato costuma receber mais convites para fazer coisas, embora com mais frequência justificam que eles estão cansados e não estão afim. Então tem várias coisas. A gente não sabe direito o que é causa, o que é consequência, ou se é só uma associação, mas existem várias coisas interessantes. Até o tipo de filme que cada um gosta. Interessante, hein? Tem muitas coisas interessantes aí na diferença dos perfis. Alexandre, para quem quer acompanhar o teu trabalho, faz o quê? Vai por onde? Chega aonde? Olha, pode entrar no nosso site, que é www.cãocidadão.com.br. Lá tem vários vídeos, artigos, informações que a pessoa pode
que ela pode sim se informar e cuidar melhor aí do seu bichinho. Legal. Bom, a gente conversou aqui com o Alexandre Rossi, ele que é especialista em comportamento animal, esclarecendo várias dúvidas, trazendo informações interessantes pra gente nessa conversa. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora, 11h14, horário de Brasília. Pô, tava tendo uma consulta aqui com... Edgar tinha muitas dúvidas sobre... Você tá pagando ou não? Porque fez 10 perguntas aqui pro cara fora do ar, meu. Não, que coisa que interessa só a mim, achei que não careceria de dividir com os ouvintes. Mas o Faustão tem cachorro também, né, Faustão? Porra, lá em casa, a cachorrada inteira, meu. Meu Deus. Vamos em frente aqui, vamos falar do presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, que deu ontem a sua primeira entrevista coletiva em quase 6 meses aí, né? Vamos lá destacar em alguns pontos dessa conversa. Teve pontos mais ásperos ali, mais contundentes, diria, né? Na verdade, um ponto que chamou bastante atenção é que pela primeira vez ele reconhece que pode sim ter a influência ou a participação da Rússia, a interferência deles na eleição dos Estados Unidos no ano passado. Até então, ele vinha, inclusive nas redes sociais, né, negando e dizendo que era algo realmente de ser rechaçado, a interferência e invasão de e-mails dos democratas por parte de grupos russos, e isso foi algo que foi investigado pela inteligência do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, e ele negava. Ontem, pela primeira vez, ele disse, não, realmente pode ser que tenha ocorrido isso. Então, é o primeiro ponto e o que foi destacado como muito importante ontem. Um segundo ponto importante ontem, e que ficou bem forte, é a situação ruidosa e difícil que deve ser o tratamento dele com a imprensa, né? Por quê? A gente falou ontem aqui no Morning Show sobre o fato de a CNN e o BuzzFeed terem divulgado um suposto relatório que a Rússia teria em relação ao dossiê que a Rússia teria sobre comportamentos questionáveis do presidente eleito Donald Trump na Rússia, né? Orgias com prostitutas russas. Exatamente. Né? E teriam aí, sido gravadas pelo serviço secreto, enfim. Esse dossiê já está, né? Estava circulando nos Estados Unidos desde o ano passado e ele não pode ser verificado como algo realmente... isso é realmente checado, isso é verídico ou não. E então, por isso, muitos veículos não publicaram. A CNN publicou, o BuzzFeed publicou. E quando um repórter da CNN foi questioná-lo ontem na entrevista, a gente teve um verdadeiro circo no meio desta coletiva, em que ele não permitiu que o jornalista da CNN fizesse a pergunta dele. Foi um bate-boca, um toma lá da cá. Vamos ouvir aqui, tem um trecho ali pra gente conferir. Just found out I was coming down. Michael Cohen. Michael Cohen is a very talented lawyer. He's a good lawyer in my firm. It was just reported that it wasn't this Michael Cohen they were talking about. So all night long, it's Michael Cohen. I said, I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country. They had Michael Cohen of the Trump Organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. Informações que são falsas, que ele está questionando, as informações estavam sendo divulgadas. E aí, ele está, o repórter da CNN diz, bom, você está nos atacando, posso fazer uma pergunta? Can you give us a chance? Your organization You're attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Mr. President-elect, go ahead. Can you state categorically, Mr. President-elect, can you give us a question? Don't be rude. You're attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... Nossa, ele acusa as organizações do Trump, o jornalista né? diz assim, o senhor está nos atacando, o senhor pode nos dar uma pergunta, né? Você pode nos dar o direito de fazer uma pergunta? Ele disse, não, você não. A sua organização é fake news. Vocês fazem notícias falsas. Vocês fazem não vou deixar vocês perguntarem. Ou seja, ele simplesmente tira o direito do jornalista de fazer uma pergunta durante a coletiva, que é a primeira dele depois de eleito. E como uma represária, porque a CNN, como você colocou, fez a afirmação de que as fontes eram de pessoas que tinham tido contato
com esse documento. E o BuzzFeed relativizou, colocou que não eram coisas, digamos, enfim, comprovadas. comprovadas. Aliás, uma observação jornalística em relação a essa coletiva foi o dia em que o BuzzFeed, pela primeira vez, fez algo diferente dos outros veículos, assim, né, mais consagrados, enfim, de jornalismo. O BuzzFeed estava com verificação de notícia o tempo todo durante a coletiva. O que é isso? É uma agência, né, que verifica tudo que ele está dizendo. É verdade, não é verdade? Contestando o tempo todo ali online. Então, enquanto ele estava dando a coletiva, o BuzzFeed estava online automaticamente fazendo a verificação de notícias. Chegou o dia em que o BuzzFeed estava fazendo mais jornalismo do que muitas outras empresas, e isso é algo importante, é algo para o jornalismo importante. Mas da coletiva, o que fica, o que é forte? Essa afirmativa, esse reconhecimento pela primeira vez de Trump de que sim, pode ter havido uma interferência da Rússia em relação ao pleito do ano passado. 2, uma aproximação dele, um reconhecimento de aproximação dele com o presidente Vladimir Putin, dizendo que não é ruim e que a Rússia será mais bem tratada diante de um governo republicano do que foi diante de um governo democrata. E, mais uma vez, a confirmação dele, ele voltou a falar sobre o muro do México, dizendo que sim, vai manter essa promessa de campanha, de construção do muro e de depois enviar as contas ao México. E esse ruído terrível, essa represália a um jornalista da CNN por ter publicado uma informação dizendo que não lhe daria o direito de um questionamento durante uma coletiva por causa disso. O que é bem ruim e o que nos leva a muitos questionamentos de como será essa relação de Donald Trump com a imprensa ao longo do seu mandato. Vamos lá com agora uma notícia que é do esporte. Depois de 16 anos, o técnico Bernardinho deixa o comando da seleção brasileira de vôlei masculino. Ele decidiu, foi uma decisão pessoal dele, Vini? Ou teve alguma questão envolvendo a federação, ele? Não, foi uma decisão pessoal, Edgar, até porque a federação ofereceu no ano passado, durante os Jogos Olímpicos, que ele continuasse por mais alguns anos à frente da seleção, provavelmente até 2020, né, na Olimpíada de Tóquio. Ele pediu alguns meses para pensar e aí tomou a decisão nessas últimas semanas. Aconteceram algumas reuniões de que após 16 anos à frente da seleção masculina de vôlei e também 8 da seleção feminina, então são 24 anos, né, comandando aí as seleções do Brasil, ele vai dar uma parada até para cuidar um pouquinho também da família, se dedicar às filhas pequenas, né, a esposa, a Fernanda Venturini, que também foi jogadora de vôlei, e também cuidar um pouquinho da saúde, ele que em 2014 sofreu um pouquinho com aquele tumor no rim, né, e agora recentemente teve um caso de um técnico até do Isaquias Queiroz da canoagem, né? Sim. E ele ficou um pouco até mexido com isso, então ele decidiu parar como técnico da seleção masculina de vôlei, mas vai continuar ali como coordenador, auxiliando o Renan, né? Que é o novo treinador agora, dando uma ajuda, dando toda a colaboração que, claro, é bem-vinda, porque o Bernardinho, né, Edgar, em todos esses anos conquistou aí 2 medalhas de ouro na Olimpíada, mais 2 de prata, mais 2 de bronze, 3 títulos mundiais e 8 títulos da Liga Mundial. São mais de 30 títulos importantes que ele conquistou. É o maior vencedor de toda a história do vôlei. Vai deixar saudade realmente o Bernardinho, que tem personalidade forte, é verdade, né? As caras e bocas, xingamentos, né? Faz parte dele, do perfil dele, mas dele, né? É um cara que vencedor, que sempre exigiu a perfeição durante os treinos, né? Um nível de exigência muito alto. Nessa Olimpíada que passou agora, ele pegou uma seleção que estava se remontando, estava começando a colocar jogadores de uma nova geração e, desacreditada, ele conseguiu levar ao título olímpico. E então, é um cara sensacional. Um cara capaz de colocar na equipe um filho, né? Sem nenhum tipo de suspeita, porque realmente, se o filho dele tava lá, pelos critérios que ele usa, é porque o filho era o melhor levantador no momento da seleção brasileira, né? Quer dizer... o Bruninho, ele até foi criticado algumas vezes, porque tinha gente que achava que o Bruninho não era merecedor de estar ali, mas ele provou na Olimpíada que, só ver o que ele jogou, merecia, né? Sim, o que ele jogou, realmente muito bom. Então, o Bernardinho, que está na seleção masculina desde 2001, deixa o cargo agora, mas vai continuar ajudando o Renan até 2020 na Olimpíada de Tóquio, Edgar. Falado, Vini. Vamos lá. Agora o assunto é cinema. Vamos aí aos
a uns lançamentos que Vamos. temos pra ver nas telonas. Paulinho, algum destaque aí? Olha, eu O que escolhi faz a 3, gente... O como que sempre. merece que a gente saia Pensei de que casa? não ia dar tempo, velho. Não. São variados, tá? É. Então, primeiro a gente tem a estreia de um filme que é inspirado num game. Eu nunca joguei Assassin's Creed, mas com Isso é bom, hein? certeza eu quero assistir a esse filme. Tem muitos jogadores bem viciados no game e o elenco é muito bom. Michael Fassbender, Marion Cotillard, Charlotte Rampling e Jeremy Irons. Tipo, só nomão. O trailer é muito incrível. Você vê que tem muitos efeitos especiais envolvidos e batalhas épicas, digamos assim. A história de um cara chamado Callum Lynch, que através de uma tecnologia revolucionária, ele vai destravar as suas memórias genéticas. Edgar, sabe o que ele vai descobrir? Que o seu ancestral era um assassino que vivia ali na Espanha no século XV. Então ele vai viver essa experiência aí numa outra época. Porque, na verdade, vai ser recrutado por uma doutora aí, que é interpretada pela Marion Cotillard, que ela tem por objetivo o quê? Encontrar a cura para a violência. Uau. Meu, é uma coisa bem surreal, né? O trailer é muito incrível mesmo de efeitos visuais. Parece que foi o próprio Fassbender que quis fazer esse filme. Aí ele foi lá, pegou o diretor que fez com ele Macbeth, Ambição e Guerra e levou também a Marion pro projeto. Então é uma super produção, diz que quem gosta do game não pode perder. Então, eu tô vendo aqui o trailer enquanto você fala, assim como os ouvintes que nos acompanham pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan. É curioso esse game, porque foi o primeiro que eu fui um telespectador assíduo vendo meu filho jogar. Então é um tipo de game que não era só pra quem tava ali, claro, quem tá com o comando, tá se divertindo, tá envolvido ali. Mas tem uma história, né? Mas você acompanha a jornada. Assistindo, é engraçado. Isso eu vi meio como filme, vai ser curioso assistir esse filme. E eu acho que, olha, pelos atores e tal, não tem como ser uma coisa meia boca. A gente tem uma outra produção que é Eu Fico Louco, que é a cinebiografia do Christian Figueiredo, um dos youtubers mais seguidos, amados, enfim, enaltecidos aqui no Brasil. É um filme basicamente adolescente, Edgar, e é mesmo a história do Christian Figueiredo, como ele saiu ali da escola como um weirdo, né? Um cara que sofria bullying, que não conseguia pegar mulher, que tinha, enfim, seus probleminhas também em casa. Ele era um esquisitão. Tinha essa mania de fazer paródias de filmes, ele é cinéfilo, gostava de fazer paródias e postar na internet, era muito zoado por causa disso. Então, como que ele saiu dali pra se tornar uma celebridade, uma web celebridade, o Christian Figueiredo. E que mais? Fechando um pra você. Reestreia de O Homem que Caiu na Terra, filme protagonizado pelo David Bowie, que completou 40 anos no ano passado e que agora volta a alguns cinemas aí do Brasil. Então tá uma boa oportunidade pra quem tá com saudades do trabalho do Bowie. O filme foi todo restaurado, né? É a história de, basicamente, um ET que vem pra Terra procurar uma solução pro problema que ele encara no planeta dele. Esse problema é a seca. E aí, vindo pra Terra, ele percebe que ele vai precisar juntar uma grana pra voltar, pra construir uma nave pra voltar. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai se envolver com as nossas, enfim, perdições terrestres. É basicamente isso que acontece. Me inspirei na tua filme. nota aí do filme do Boy, O Homem que Caiu do Céu, pra colocar um trecho de No Plan, que foi um... Olha que coisa, a questão da morte, do evento da morte, dele ser transformado em arte pelo próprio David Bowie. Essa música foi lançada um ano depois, no aniversário dele, um ano depois da morte de David Bowie, e chama-se No Plan. É um EP que a letra diz o seguinte, ele descreve o lugar onde ele tá, né, um ano depois, quer dizer, o Bowie seria como ele estivesse falando pra gente, né, do lugar onde ele está e descrevendo esse lugar. Fala que não tem música lá, tem correntes sonoras apenas, está perdido em correntes sonoras. Eu tô aqui em lugar nenhum agora, não tenho planos, né, em qualquer lugar que eu vá, é só o lugar, é só aqui. Cara, cada vez mais dá pra entender, né, que o Bowie realmente sabia o que ia acontecer com ele e fez um planejamento vasto aí de como as suas novidades e a sua obra ia ser reeditada no pós-morte, né? E que lá só ele, eu sou, meus desejos, meus credos, meus estados de espírito. Incrível mesmo esse grande artista David Bowie. Tivemos aqui com André Frateschi, né, no programa comemorando essa data do David Bowie, e o EP No Plan lançado aí com mais 3 músicas
com mais 4 músicas, sendo das 4, 3 delas são inéditas, entre essas No Plan que a gente tá ouvindo aí. Paulinha, vamos girar a trilha sonora agora, porque eu sei que estamos entrando de férias, você vai querer dar uma dica pra gente. Eu quero dar uma dica para você garantir o seu carnaval no Rio de Janeiro. Então vamos lá, hein? Rio de Janeiro com hospedagem em Copacabana, pertinho da praia, aéreo, mais 4 noites com café da manhã no Windsor Plaza Hotel, translados a partir de R$ 1.799 ou 10 vezes de R$ 179. Isso mesmo, carnaval em Copacabana a partir de 10 vezes de R$ 179. Não dá para perder. Consulte as condições em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito, viaje com a To Go Travel. E eu queria mandar um beijo especial hoje para um casal, The Weeknd e Selena Gomez. É isso. Você quer mandar um beijinho então pra eles? Queridos, vão nessa. Quero ouvir a música de vocês, além de ver o beijo de vocês na internet. Você é sempre a cupido, né, dessas celebridades aqui instantâneas. Olha aqui, teremos amanhã no nosso programa quem, Arcon? Quem estará entre nós amanhã nesta bancada? Eu não lembro, Stalin ou Lenin. Alguém da Revolução? Alguém da Revolução? Deles. Olha aqui, ó, teremos este grande figura amanhã batendo um papo com a gente, ó. Você não quer me trancar num quarto escuro. Lenine, vem pra conversar. Fechar com chave de ouro, hein? Antes das nossas férias aqui, vamos fechar bem. Lenine que faz show em São Paulo, mas a gente conversa e dá detalhes amanhã pra você aqui na nossa programação. Muito bom tê-los conosco até agora. Vamos pro nosso ganhador, Vini? Já temos aí um ganhador? Temos o Zamir de Piracicaba, Edgar. Zamir que tava tosando lá os cachorrinhos. Sim, o tosador. Isso. Legal. Zamir, obrigado pelo teu vídeo. Obrigado a todos os ouvintes que participaram e interagiram com a gente nessa manhã de quinta-feira aqui no Morning Show. Zamir se leva, mas, todo mundo que mandou, não deu pra colocar todos os vídeos, são muitos os vídeos, mas o Zamir que leva dessa vez a nossa caneca e a camiseta aqui deste programinha de rádio. E a gente tem prêmio aqui no Twitter, porque a gente foi pros CTs. É mesmo? Eu vou falar... A gente ainda está e continuará. Eu vou dar o prêmio pra Caroline Quintana. Tá aí, Caroline Quintana, obrigado. Você também que interagiu pelo Twitter aqui no Morning Show. Beijo, Paulinha. Beijo, Ellen. Tchau. Beijo. Valeu, Vini. Valeu, Arconen. Valeu. Bora. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.